Mas nós temos um grupo armado criminoso que busca um lucro vendendo substâncias ilegais ou explorando território. Aí essa lei não tem no Brasil, mas tem para tratar uma organização padrão Hamas. E qual é que tem no Brasil? Não tem. Então por que tem a legislação? Quantas pessoas foram condenadas no Brasil com base nessa interpretação do que é terror ou não é? Então vamos lá. Iconografia da história, entenda a proposta dos Estados Unidos. Facções como grupos terroristas. Então vamos lá, o canal Iconografia da História, vamos reagir. Nos últimos dias, técnicos do governo norte-americano vieram até o Brasil para discutir a situação do país e das organizações que aqui habitam. E há uma polêmica dentro dessas discussões que nós iremos esclarecer hoje aqui na Iconografia da História. Segue com a gente. Galera, tudo bem com vocês? Joel Paviotti aqui do canal Iconografia da História. Para acompanhar as melhores atualizações desses casos que nós vamos falar aqui para vocês, pode acessar o @Joel Paviotti, segue lá também, sempre tá publicando coisas aqui. Bom, qual que é o mote hoje do nosso vídeo antes da gente puxar a vinheta para você deixar o seu like? As organizações criminosas do Brasil, essas FACs, Comando de São Paulo, Comando do Rio de Janeiro e tal, podem ser considerados grupos terroristas. Tá? E é a última vez que eu vou falar para não dar problema aqui com o algoritmo. Então pode ser considerado grupos terror? Bom, isso é uma discussão que a gente precisa fazer, mas eu já adianto de antemão que ela é um pouco mais complexa do que possa se pensar, beleza? Só que fica com a gente aqui para você entender ela direitinho e para não sair por aí repetindo besteiras ou falando coisas sem saber, beleza? Enquanto eu chamo a vinheta e roda a vinheta, o pessoal se inscreve e deixa o seu like. Não deixe de deixar o seu like. Fernandão, roda a vinheta. Vamos lá, pessoal. Nessa terça-feira vieram, esse vídeo tá saindo numa sexta, tá? No dia 9. Terça-feira vieram aqui pro Brasil alguns técnicos da Secretaria e Ministério do Departamento de Segurança dos Estados Unidos, que cuida dessa questão da segurança nacional e internacional norte-americana. Eles vieram para cá, do governo Trump, que representa também não só o governo, mas o Congresso norte-americano, porque no fim das contas eles podem ser ideologicamente diferentes, mas todo norte-americano, ele tem na cabeça de que ele é a melhor coisa do mundo. Esses tempos atrás, Fernandão, teve uma discussão no X, os negros norte-americanos dizendo que não existia negro no Brasil, que o termo negro é só norte-americano, só os americanos podem usar. Aí os brasileiros apareceram lá e foi a primeira vez que eu vi gente de esquerda e de direita xingando os caras de lá, porque mesmo as minorias de lá, elas se acham superiores a quem tá aqui, como se fosse país que não tivesse relevância nenhuma, e o Brasil realmente tem relevância no cenário internacional. Bom, vamos lá. Esses técnicos vieram pra cá, foram emissários desse departamento, e eles vieram conversar com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Desde a época do governo Temer, que o ministro era o Raul Jungmann, já há uma conversa muito forte para a unificação de todas as... Unificação não, mas para a comunicação de todas as polícias, para o Banco Nacional de Capturas, tentando aí criar uma rede de comunicação interestados, que é uma federação do tamanho do Brasil bastante complexa, e também esse diálogo com os norte-americanos e com outros países em relação ao comércio ilegal de substâncias, porque o Brasil virou agora um grande player exportador de entorpecentes para o mundo. Vira e mexe, a gente pega os relatórios da ONU, que a gente estuda aqui no nosso canal para trazer para vocês todo ano, a gente estuda, que é o relatório sobre entorpecentes da ONU, e a gente sempre está cada vez mais vendo as citações das organizações aqui do Brasil de preocupação internacional. Bom, os técnicos americanos, eles trouxeram essa informação de que o Congresso norte-americano e o Trump, a chefia de gabinete, o gabinete do presidente, estariam com uma proposta de considerar o Comando de São Paulo e o Comando do Rio de Janeiro como grupos terror, tá? Isso. A ideia é essa, seria essa. E eles receberam um não. Foi uma consulta e eles receberam um não dizendo assim, aqui no nosso país, nós não conseguimos considerar esses grupos como terror. E por que os caras disseram isso? E aí eu vou colocar aqui um parênteses para depois falar sobre o outro assunto. Assim, primeiro, se você for Bolsonaro ou Lula aqui, você defendeu o Lula em qualquer coisa, você defendeu o Bolsonaro em qualquer coisa, você é um alienado. Então aqui não é muito, esse vídeo não é muito seu lugar, porque você vai ouvir ele e você vai falar um monte de abobrinha aí para defender o Lula ou defender o Bolsonaro. Mas eu acredito que nessa situação, seja Lula ou seja Bolsonaro, eles não poderiam fazer muita coisa em relação ao que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública acabou dizendo para os técnicos norte-americanos. Eles disseram que não dá para considerar esses dois grupos terror, porque existe uma legislação brasileira que considera terror coisas específicas, expressamente colocadas em lei. O que significa isso? Que teria que alterar essa legislação através do Congresso, tudo tal, para incluir essas organizações, tá? Porque não daria. E os Estados Unidos não pode chegar aqui, pessoal, também tem essa fita. Os Estados Unidos não pode chegar aqui e falar o que é o grupo, o que não é, entendeu? Os caras precisam passar pela legislação brasileira porque a gente tem um negócio chamado soberania nacional. A Rússia não chega nos Estados Unidos e fala que é terror lá dentro, entendeu? Existem vários grupos, os Crips
versus Blood, por exemplo, que lá comercializam em Los Angeles uma grande quantidade ali de entorpecentes. Fentanil, por exemplo, lá dentro eles não são considerados. E a Rússia não vai lá. Tanto, e os Estados Unidos não entram na Rússia. O problema é que quando você denomina grupos terror, como os Estados Unidos faz com vários lugares, ele consegue uma carta branca para intervir nos países. Como está sendo feito agora no Equador, como eles estão tentando fazer agora na Venezuela, inclusive, e como já fizeram no México durante muitos anos. E vai por mim, estudioso de segurança pública. Eles estão no México desde os anos 80 com a guerra às drogas, com as guerras aos entorpecentes, tá? O México só ficou mais poderoso com isso daí, mesmo sendo considerados as organizações lá mexicanas como uma espécie de grupo equiparado ao terror para os norte-americanos. Beleza? Então, o Ministério da Justiça não está defendendo as organizações. Ele só está explicando para os norte-americanos que o terror pra gente é outra coisa. E isso não quer dizer que essas organizações não causam terror. Elas causam terror sim, elas dominam o território, elas causam o caos, controlam as pessoas, tiram o direito de ir e vir dessas pessoas, tá? No caso do Peixão, por exemplo, que a gente tava falando o Álvaro Malaquias Santa. Vamos lá. Traduzindo. Pro Brasil, eles causam terror. Mas não são um grupo que causam terror. Você entendeu? É mais ou menos isso. Entendeu? O Joel até tá passando pra gente uma boa reflexão. Ó, tome cuidado no interesse dos Estados Unidos querer classificar esses grupos como quem causa terror. Porque ele pode, né, através dessa classificação, buscar outros interesses. Aí citou México, Colômbia, Equador, etc. Beleza, aí eu entendo. Agora, é terror ou não é, cara? Essa é a pergunta. Se causa terror, então é o quê? Porra. O problema é que o Congresso tem que fazer uma lei que diz isso? Para. Secretaria Nacional de Segurança Pública bota lá um manual, alguma coisa que diz que, por isso é considerado, aí acabou, pô. Não vai ter uma tipificação legal, mas como política pública, como ação do Estado, como tentativa de combate, para direcionar e nortear medidas de política pública, de segurança pública, eu acho que pode, pô. Eu acho que pode. Não pode condenar o cara no crime que não está tipificado pelo Congresso. É uma outra história. Vamos lá. A Rosa, até existe uma discussão se dá para se enquadrar ou não. Você quer ver? Eu vou ler a legislação para vocês. Entendo que a legislação da gente fala outra coisa sobre isso e esses grupos acabam não se enquadrando. Presta atenção. Ó, a lei número 13.260, de 16 de março de 2016, que dá conta do que é o terrorismo, tá? Essa lei, disposto, disciplinado, terror, tratando de disposições investigatórias. Artigo 1º, não, o artigo 2º, o que é considerado? Consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social generalizado, expondo perigo pessoa, patrimônio, paz pública ou incolumidade pública. Então veja bem, os motivos têm que ser xenofobia, ou seja, a questão do imigrante, né, preconceito contra o imigrante, discriminação, de raça, cor, etnia e religião. Como, por exemplo, o Hamas, que é considerado porque ele ataca um povo judeu, certo? Assim como o Hezbollah é considerado. Daqui a pouco a gente vai falar disso daí também, porque tem muita gente que tá perguntando sobre isso daí. Então, aqui no Brasil, o Peixão seria o que mais se enquadraria segundo a Polícia Federal, porque ele fechou um monte de terreiro lá na região dele, teve que fechar a paróquia em dia de quermesse e tal, e aí seria uma discriminação religiosa, tá entendendo a parada? Pro Brasil, pra legislação brasileira, o grupo terror é esse. Não quer dizer que as organizações criminosas não causam terror, mas aí eu tenho que colocar, o Brasil também precisa se organizar, esse plano de combate às organizações precisa ir pra frente, né, pra que o Brasil tome vergonha na cara, os políticos tomem vergonha na cara e combata essa situação. Pô, ontem eu vim aqui falar do Celcinho da Vila Vintém, a gente falou que ele comprou a favela, pô, a Vila Sapê e mandou os caras ir buscar a favela, pelo amor de Deus, sabe? Então, a gente precisa reforçar as nossas forças policiais de segurança, porque já que a gente tá garantindo a soberania pra dizer quem pode ou quem não pode, definir o que é grupo terror e o que não é grupo terror, também precisa usar a nossa soberania pra combater esses grupos, porque realmente eles agem de forma nacional e de forma internacional. Mas aqui também não é a casa da mãe Joana pros Estados Unidos entrar aqui e dizer o que ele quer e o que ele fala. Tem muita gente que fala que é patriota, que é nacionalista, mas o norte-americano falar alguma coisa que o cara chega a babar, tá ligado? O cara chega a ficar moiado, entendeu? Então, assim... Bom, cara, vamos lá. Se é o norte-americano, é Israel, se vai, Equador, sei lá quem. O Brasil
comprovadamente não dá conta de resolver o problema do Brasil. Ou dá? Você vai se orgulhar de uma soberania que, cadê na prática? A nossa Constituição tem um sistema político que não funciona. Os poderes são poderes de quê? Eles mesmos não se entendem. As estruturas, as organizações não funcionam. Olha aí o escândalo do INSS. A Previdência Social é roubada. O povo é roubado. Aí você tem territórios dominados por organizações criminosas que impõem uma legislação própria, uma justiça própria. Promovem o terror diariamente. Aí vem a legislação brasileira preocupada com raça, religião e não sei lá o que. Beleza, isso é importante. Só que o Brasil não tem essa doença. Essa doença é lá no Hamas, em outros lugares, lá no Oriente Médio. O Brasil faz uma legislação de uma coisa que não há tanta incidência no Brasil. Na boa, nós temos grupos armados tentando combater a religião, a crença ou a raça de outra pessoa no Brasil, mas nós temos um grupo armado criminoso que busca um lucro vendendo substâncias ilegais ou explorando território. Aí essa lei não tem no Brasil. Mas tem para tratar uma organização padrão Hamas. E qual é que tem no Brasil? Não tem. Então por que tem a legislação? Cara, na ausência da legislação, faça alguma outra coisa que direcione a política pública para esses grupos. Provoque o Congresso fazer alguma coisa. Mas o governo quer? Não quer, porra. O governo não quer. O governo Lula quer? Não quer. Descaradamente não quer. É fato. Se tá Bolsonaro aqui, só vai aliviar a política pública do Lula. Não quer. Ponto. Agora, faz o quê? Ah, não, o Brasil é soberano e o norte-americano... Cara, o norte-americano, tenha certeza que ele não vai largar os problemas dele para vir aqui resolver o nosso problema. Alguma conta ele vai levar. Não tem almoço grátis, ele não é bonzinho, ele não é o anjinho do mundo. Temos que saber se temos condições de resolver. Primeiro, se queremos. Se eles querem, né? Segundo, se eles têm condição. Agora, quem está sofrendo na mão desses grupos, certamente vai comemorar uma notícia que o gringo, que o norte-americano, porra, pode fazer alguma coisa pelo Brasil. Só pela notícia de fazer parte de um plano, qualquer coisa. Não é nem nada efetivamente não, na prática não. Só a esperança já dá um ânimo. Do contrário, irmão, as pessoas jogaram a toalha, não tem mais pra quem reclamar. Vamos. Não é que os caras do Ministério da Justiça não consideraram os caras grupo terror, porque, ai, meu Deus do céu, os caras tá junto com os malucos. Não, não é isso. Ou os caras gostam dos malucos. Não é isso, tá? É porque não se enquadra na nossa legislação, apesar de assumir que esses grupos causam terror social e um monte de coisa, certo? Então há essa discussão doutrinária e, mano, todas as pessoas que são especialistas que eu vi até agora, elas concordam que não são. Discussão doutrinária. Então, pega e bota no debate quem pensa diferente, equipara o debate doutrinário. Aí o João vai falar sobre os especialistas. Olha, eu nem ouvi ainda, mas já sei. Essa discussão doutrinária e, mano, todas as pessoas que são especialistas que eu vi até agora, elas concordam que não são mas que ninguém tá falando que não precisa combater, não tem que combater, não vai combater. A gente consultou a mídia, a gente consultou vários especialistas em segurança e todos eles, tá? Seja de esquerda, seja de direita, concordaram que
a essa questão. Essas organizações não deixam de atacar o terror, mas elas não podem ser consideradas esses grupos de terror, tá? Vamos lá, pra ler, eu vou ler Porra, é foda, né? É isso. É isso que os especialistas pensam. É isso que é assim que as polícias no Brasil resolvem. É assim que os políticos pensam. E você que tá aí dentro de uma favela e que recebe ordem, você que tinha o teu terreiro aí e fechou, você que foi expulso do complexo de Israel, você que tem algum parente que foi pro tribunal do crime e foi condenado, você está interpretando errado. Isso não é terror, tá? O Brasil é soberano e você que está fazendo uma interpretação doutrinária equivocada. uma do coronel José Vicente, que é bastante conhecido, aí especialista da segurança pública e da área policial, né? O José Vicente fala o seguinte: no crime organizado, os problemas são constantes e variados, presentes em praticamente todo o território nacional e desgastantes para as estruturas policiais e até políticas. A organização do terror não tem interesse em dominar ou permanecer nos territórios como ocorre nas várias modalidades do crime organizado, certo? O José Vicente aí falando, e é exatamente isso que a gente tá falando. Aos moldes internacionais do que os Estados Unidos considera grupo terror, essas organizações elas acabam não se enquadrando por conta da legislação brasileira, seria uma quebra de soberania. E é assim que o nosso direito e nossas leis funcionam. Por isso que a gente está trazendo aqui para vocês. Tudo bem vocês se posicionar em qualquer lugar falando que é ou não é, que vocês acreditam que são ou não são. O que eu tô te falando é que numa discussão, traga pelo menos esse ponto. Explique esse ponto pra pessoa, para que ela seja no mínimo informada. Mas no fim das contas, boa parte da ignorância brasileira vai falar assim: o Bolsonaro tá certo, ou o Lula tá errado, ou o Bolsonaro... Tá, vamos lá. Quando o cara queima ônibus, é terror ou não é? Quando o cara atira contra a população, é terror ou não é? Temos vários exemplos desses. Acabamos de repercutir agora o caso do Complexo Israel do Peixão. Se o cara expulsou pessoas de uma religião contrária, é terror conforme a legislação ou não é? Se o cara sai promovendo, incendiando os ônibus, igual teve no ano passado aqui no Rio, 36 ônibus em um único dia, isso é terror ou não é? Ah, os padrões do mundo. Beleza, os padrões do mundo, o mundo tem problemas que nos padrões do mundo a interpretação doutrinária é essa. E no Brasil? Nos padrões do Brasil, o que é terror para o Brasil? Não, o Brasil tem que ficar agora amarrado a uma interpretação com base nos padrões do mundo. Ou padrão norte-americano. Aí vai lá e faz uma legislação que não se enquadra com a realidade brasileira. Valeu de que essa legislação é aplicada a quem? Quantas pessoas foram condenadas no Brasil com base nessa interpretação do que é terror ou não é? Então não tem efetividade alguma. Tu quer falar, cara? Tá, vamos lá. Se tá certo, o Lula tá errado, não sei quem tá certo, não sei quem tá errado, e vai ficar essa discussão também que a gente não avança em porra nenhuma, porque esse país tá precisando avançar na segurança pública, a gente tá precisando resolver esses problemas, e aí caiu na internet essa discussão de novo. É o Lula, é o PT, é o INSS, é o Bolsonaro no hospital, é o Bolsonaro preso, é 21 de janeiro, não sei que dia de janeiro. Gente, o Celso da Filha tem que comprar uma favela ontem, entenderam? Bom, espero que vocês tenham entendido isso, foi o vídeo de sexta-feira aqui, relaxem, tá? E é isso. Ontem, inclusive... Joel ficou, como é que eles falam? Ficou pistola. Pistola. Cara, realmente, o debate não evolui. As pessoas não conseguem refletir diferente. Agora, o Ministério da Justiça brasileiro, que não conhece os problemas do Brasil, um legislativo que não conhece os problemas do Brasil e não apresentam solução para o Brasil, é difícil. Então, entre condenar e julgar pobre lá da população que está sofrendo, acho melhor a gente criticar os caras que estão lá, que tem um nível intelectual superior, um nível acadêmico superior, que recebe um dinheiro para isso, que exerce uma função e um status e um poder para isso,
mais fácil cobrar esses caras do que cobrar o povão que está interpretando errado. É por isso que eu direciono a minha comunicação para eles. E se você considera que isso é terror, tamo junto. Se você considera que essa explicação não convence, não faz sentido, tamo junto.